Retorno e me abrigo em Buda, retorno e me abrigo no Dharma, retorno e me abrigo na Sangha. Há digamos assim, um texto Zen muito famoso, chamado Shodoka, o canto do despertar imediato, que eu creio ser do conhecimento, não sei se de todos, mas da maioria, né? E diz um dos tradutores, eu conheço a versão que já foi traduzida a partir da versão, um monge Deshimaru Roshi, que o primeiro poema começa com uma saudação que às vezes causa impacto para nós. Querido amigos, realmente é um pouco de machismo, mas não é uma saudação assim, mais formal. E queridas amigas. Então, encorajado assim, queridos amigos e queridas amigas, a gente se sente mais à vontade nesta conversa. Bom, vocês estão vendo aqui, não vai ser nenhum show. Eu sou da Sangha de Campina Grande. A Sangha de Campina Grande, ela oficialmente, quando se faz o registro do CGC, ela tem uns 14 anos nessa faixa. O tempo maior é bem maior do que isso. Eu vou começar a olhar para o tempo. Durante toda a minha vida eu fui professor universitário, já me aposentei há uns 14 ou 16 anos e eu moro nesta cidade. Imagine o número de membros que aqui está. Você imagina isso para uma cidade de 400 mil habitantes, é uma cidade que as pessoas, quando falam, associam sempre a forró, né? Mas é uma cidade universitária, a população flutuante. Tem estatais, chamemos assim, 2 universidades, e as particulares. E essa população que vem e volta. Parte desta é a que nos procura, de modo que se você estabelecer uma relação, você verá que se eu colocar 3 pessoas num domingo, é um número maior do que aqui quando tem 80, né? Uma simples conta aritmética. Isso passa despercebido. E a grande maioria que nos procura, como em outras sangas, elas procuram assim por curiosidade, elas já têm o seu voto. Ou talvez por incompetência nossa, nós não sabemos prendê-los. Eu não sou sensei, eu não faço palestra, eu leio textos porque em respeito a Koen Roshi. É quando, numa prática de 2 zens, no segundo eu faço um dos rituais que nós conduzimos, e tudo que eu conduzo, eu peço permissão a ela, porque eu comecei no Bushinji, Birasu Bushinji. E como vocês veem, estou com as pernas assim, produto do Zen, digamos assim, mal feito. Quando eu começava, alguns monges chegavam e diziam, olha, faça assim, aí pisava nos 2 joelhos, olha, é assim que se faz, os 2 joelhos têm que estar no chão. E só que era piso, não era tatame. Por isso que eu estou sem meia para poupar de amanhã. Tem EVA, só que o EVA é um pouco mais fino, propositalmente, por conta da frieza, que eu sempre sou também terapeuta holístico, e tinha esses cuidados que nós nos esquecemos. Olha, não deve ser 40 minutos, não pode ser 1 hora, principalmente por conta da circulação. Esses cuidados, e a monja sempre me acolheu, né? Eu não sei se é difícil conseguir os livros de sutras agora. Ué? Não. Então tu vai servi-los, já que o monge, o cinza. Ele... Em português, né? Não, mas tem o Daishi Shindarani original. A monja já o traduziu. E ele, como fala esse termo, eu também, vamos servi-los, né? Estaremos bem servidos. Foi também uma experiência que eu pedi à monja para fazê-lo. Estou dando essas instruções, como vou mostrar isso aqui antes da nossa palestra, não comece a cronometrar o tempo, eu procuro ser um pouco rígido nisso, eu também quero, vocês vão ver por quê. Tá bom.
porque eu não adultero os rituais, eu os adapto, né? Fui seguindo 2 monges, o que vai estar presidindo lá os trabalhos, o sensei Kato-san, Rei Sato, e o monge Jishou Handa, que as pessoas só conhecem por Handa, o nome secular dele, do Bushinji, e que ele dizia, adapte, não camufle os valores regionais de um povo, né? E em assim sendo, por exemplo, o Mokugyo-ten eu fazia muitas funções, tive que adaptá-las, não pode ser como aqui, as pessoas chegam e têm que fazer do mesmo jeito, é impossível, né? Eu recito com a minha entonação de um brasileiro, o idioma da República Federativa do Brasil, é português, e como eu tocava o Mokugyo, ele não é tão grande, mesmo protegido, e a compra de um grande era difícil para mim, o dólar estava lá em cima, e ele disse, pegue chamou uma cumbuca da Castanheira do Pará, a comunidade japonesa lá no norte usou. Eu disse, olha, usar isso, como eu fui engenheiro agrônomo da área de mineralogia e de solos, eu dizia, olha, isso não é recomendável, já que você quer os valores regionais, nós não temos castanheiras aqui. E então, usei o maracá. É evidente que eu não vou recitá-lo no mesmo compasso do Mokugyo. Se eu recitar muito assim, fica muito monótono. Então é isso. E o Ikin também estava mais caro. Eu tentei comprá-lo e não consegui. Era caríssimo e estava faltando. Isso em 1990, não é isso? Mais ou menos. Então, eu usei um triângulo, o mesmo triângulo que os forrozeiros usam, né? Esse é bem leve, eu vou só passar, não vou tocá-lo, só mostrar, né? É bem leve, é mais do que vocês imaginam, né? E provoca um som muito... Geralmente os forrozeiros não usam esse aqui, usam um pequeno, é menor. Mas é menor, é mais pesado do que esse. Vou passar só para vocês sentirem, ok? Essas duas coisas. Recebi um presente de uma panela cantante, tibetana. Então, essa é uma miniatura. Os vizinhos nos têm muito respeito. E é uma população simples, mas não é distante do centro. Era como se fosse assim, um quarteirão da Avenida Paulista, se aqui fosse, né? Mas os que se queixam que a comunidade é simples, não tem, comumente não contribuem. E eu é quem banco, juntamente com ela, que é professora ainda da ativa, e de reiki e de yoga. É que mantemos. Então a minha despesa aproximadamente é R$ 2.500 por mês, considerando tudo, né? Pintura, etc, tal. E a grande concepção nossa é assim, não, é de graça, né? É de graça. Vamos trazer a monja Coen? Vamos, como eu já banquei algumas vezes. Vamos socializar os custos, onde tem sociólogo, essas pessoas assim, um pouco mais com concepções avançada nessa área, vamos socializar. Eu dou R$1, você dá um, e o resto da passagem, quem traz, né? Ok? Até que um dia esse monge que eu disse, olha, você está transformando o Zen numa piada. Então não faça isso, deixe que eles façam. Não fizer, tudo bem, acabou-se. Então a partir daí, eu disse, tudo bem, não vou mais construir, né? Não vou mais bancar, está tudo bem? Não vou mais bancar e quem quiser. Mas monge mesmo da nossa comunidade chega lá, tem que ser de graça, as palestras são de graça. Agora a luz, quem paga não é ele. Ou se esquece, passa 3 meses, 4 meses. É aquela concepção que nós temos muito doentia. Eu não adultero, pois. Andar com aquele pequeno sino, eu vou fazer aqui a demonstração, se ele cair assim... E sendo um piso comum, ele danifica e o som jamais é o mesmo. Eu não posso estar comprando um todo. E com esse problema da perna é comum fazer isso. Aí esse aqui, ok? O substitui por isto, segurando-o.
Imagine isso um grande, e vizinho tem uma turma que gosta de uma pinga, e algum que também gosta também da maconha, para falar o nome botânico dela, talvez nos atrapalhemos, né? E ele era músico. Então, quando começava a tocar, era o sinal, eles silenciavam em respeito naquele horário. E ele dizia, nota tal, música, saía dizendo as notas que eu dava, né? Eu achava interessante. Então é isto, se um dia for a Campina Grande, este livro foi do meu primeiro mestre, é uma das reverências que eu presto a ele. Imagine que amanhã ou depois eu saia daqui e eu dou uma banana para a nossa roxa, é uma ingratidão. Então a ingratidão é patológico, a gratidão é a mãe de todas as virtudes, tá? Então eu vou e recito, e entra-se no tempo conforme ele sugeriu, simplificadamente, de modo que não é isso. Esse é meu livro de sutras, que também não é uma inovação, é a mãe deste livro aí, um monge que eu creio que é Ryozan, eu pedi a monja com ele e me mandou, e eu tenho a versão própria, com toda, tá certo? E tenho essa versão simplificada, em que tem sutras que aí não tem. Por exemplo, aqui está o de Canon, não vi isso aí, daí o de Canon, claro que, como eu havia editado 100 cópias, eu mantenho essas cópias. Nunca comprei deste, porque se comprar sou eu que vou bancar, eu vou jogar isso fora, eu que ensinei a minha vida toda em ecologia, não, tá certo? Então, feito esse preâmbulo, vamos começar a cronometrar o tempo a partir de agora. E vocês me perdoem os seus joelhos também, tá bom? Não vai ter nenhum toque. Eu queria que ninguém repreendesse ninguém, tá? Falta um pouco de ternura, mesmo que a pessoa recite errado. Não vou dizer a página. Eu esqueci o teu nome do Dharma. Genshin, tá ótimo. Eu o conheci com o nome... antes do Jukai. Eu conheci com o nome secular. Isto. Então, você também vai... Eu gostaria que, quando puderem, coloque assim à frente. Ok? Você, claro, se seu óculos for progressivo, né? Assim, e mexa a cabeça ao invés do livro. Também, se os braços doerem, podem não seguir as minhas instruções. Tá bom? Ok. E tu puxas também, só que o ritmo será outro, e é uma experiência que nós vamos fazer. Vou ler agora. Dai Rishin Dharani, sigam no meu compasso. Namu Karatan no Torayaya, Namu Oriya Boryoki Tifuraya, Fujisatu Boia, Mokosatu Boia, Mokokya Nikyaya, Enhari Sutano Tonsa, Namu Shikiri Toimo, Oriya Boryoki Sifurari, Tobo Nora Kinji Kiri Moko Hodo Sami Saboto Joshube Osuin Sambo Sato Nomo Mogyamo Hatecho Tozito Enyo Boryoki Rugyati Arachi Kirimoko Fujisato Sambo Sambo Mora Mora Moki Moki Ritoin Kurio Keimo Torio Torio Hajayachi Moko
Tora tora sirini sifuraya saro saro momo hamura hoshiri yoki yoki sinno sinno orasan purasai haza hazan Purasaya Kuriyo Mora Kuriyo Kuriyo Kiri Saro Saro Siri Siri Suryo Suryo Fujiya Fujiya Fudoya Fudoya Michiriya Narakinji Shiri Suni no Hayamono Somoko Shidoya Somoko Moko Shidoya Somoko Shidoyu Sifuraya Somoko Narakinji Somoko Mora Mora Somoko Shirasu Amugyaya Somoko Abamoko Shidoya Somoko Shakiha Washidoya Somoko Hadamogya Shidoya Somoko Narakinji Hagyaraya Somoko Mahari Singyaraya Somoko Mukaratano Porajaya Namu Oriya Boryoki Sisifuraya Somoko Hitido Madara Hadoya Somoko. Algum monge budista muito conhecido, ou um monge, alguns, ou especificamente um muito conhecido, ele fala mentes é mente principiante. Todos vocês devem conhecer pelo menos esse vislumbre. É isso que a gente estava fazendo, ou tentando, voltar a ser um pouquinho de criança. Nós estamos recitando os sutras mecanicamente, sem saber. Tanto assim, quando a gente faz pausado, as pessoas erram, mesmo quem sabe, porque ele não sabe. É só isso. E alguns se queixam assim, as letras tremem. Ele sai à frente, sai correndo, né? Sem esperar que a coisa aconteça. Isso tem sido muito comum entre nós, um mecanicismo patológico. E talvez é esse mecanicismo patológico a situação em que Bodhidharma enfrentou. Entre outras coisas, eu vou passar para vocês apenas um, e queria que aqueles que interessarem, só tem uma cópia mesmo, você quem vai tirar uma cópia e distribuir a eles, desde que lhe dê uma contribuição. E essa contribuição, quanto é uma cópia aqui? Não tenho ideia. Tem ideia? Aí você cobra pelo menos R$1 e doa à comunidade. Pronto. Menos de R$1. Pronto, tá certo? É menos de R$1. Né? Eles cobram R$1 e creio que eles não vão denunciar o PROCON. Bem, então feito esse introito, eu queria agradecer ao Randa, a Sato, a Reiko, a Ryozan, a Zenchu, ao Arro, a ti, quanto tempo, hein? Ao monge Dorin e a vocês. Já pensou se vocês não estivessem aqui? Eu estava falando para as paredes, não é? Então vocês são as pessoas mais importantes deste momento. Pois bem, a meu lado tem um celular, eu não vou atender celular. Eu pedi a Sotoshu os sutras, como recitá-lo, e ele nos mandou. Eu gravei como microfone, né? E tenho neste celular os sutras principais, né? Como por exemplo,
esse que nós estávamos recitando, só para vocês terem uma ideia, é uma gravação lá de um templo da Sotoshu no Japão. Não tem, é só para mostrar uma coisa simples, né? Ver assim com o celular. Enquanto isso é filmado no YouTube, ele fazendo as devidas reverências. Ele também está sentado, provavelmente com problema nas pernas, o monge, e começa essa recitação do Makaranya Haramita, como da Rishindarani, que é esse que está aqui, né? E só fazendo um compasso mais lento para que as pessoas... Isso. Você percebe que eles recitam mais lento do que nós, né? Menos agoniados do que nós. No Nordeste, a gente não é desembestado, porque um cavalo, quando ele vê uma besta no cio, ele larga, ele sai atrás da besta. Essa é a razão da expressão que existe no dicionário. Pois bem, então, há uma fala do imperador que é bastante conhecida de todos vocês. Essa movimentação vai ser frequente, e me perdoem, esse preâmbulo durou uns 15 minutos, estava dentro da minha previsão, e eu entro no assunto. O imperador, uma fala do conhecimento dele, desse incidente, ele começa dizendo: tenho construído muitos templos, copiado inúmeros sutras, ordenado muitos monges desde que me tornei imperador. Pergunto-lhes, qual é o meu mérito? Bodhidharma respondeu: nenhum. O imperador: mas por que não tenho mérito? Bodhidharma replicou: bom, fazer as coisas para obter o mérito tem um motivo impuro e só revelará o fruto mesquinho do renascimento. E qual é o princípio maior do budismo? Perguntou Bodhidharma. Ele respondeu: um grande vazio, nada sagrado. Ele ficou atônito e se retirou. Bom, isso eu sei memorizado, mas não é esse texto. Há um texto diferente, apresentado, foi dado de presente ao Lama Santen, em 1996, quando da sua ordenação. E é um dos mais clássicos. O que nós seguimos não é bem assim. O que nós vamos tentar fazer, com a permissão da Roshi, monja Koen Sensei Roshi, é uma releitura deste encontro. Nós mostramos um ângulo, o outro ângulo nós não mostramos. Nós vemos até este imperador, Wu Deliang, como um bandido, né? Alguém que cometeu um grande crime. Será que foi assim? Como é que foi a outra versão? Né? E é isto, essa releitura, que pode ser tão inverossímil. Eu sou disléxico, aqui e acolá erro a pontuação, quanto esse encontro de Bodhidharma. Porque há até autores que dizem que esse encontro não existiu. Eles não negam a existência de Bodhidharma. Só raríssimos casos, como diríamos nós. Só aqui e acolá um espírito de porco, o cara negou aquilo, né? Então, mas no geral todos reconhecem a existência de Bodhidharma. Mas muitos, que não é a maioria, negam que muitos afirmam que houve esse encontro, e alguns, que não são tão poucos, mas não é a maioria, negam que esse encontro existiu, né? Bodhidharma. Bom, então essa passagem é do nosso conhecimento, né? E ele, em função disso, se retirou, era no sul, uma população mais nobre, mais intelectualizada, né? E ele migrou para o norte. As pessoas mais rudes, mais militaristas e assim por diante. Mas, então, nesse processo de releitura, com a permissão dos senhores e das senhoras, irmãos meus e irmãs minhas, vamos dar um salto e nos transportarmos ao século III da nossa era. Bodhidharma teria existido, eu acredito que sim, todos nós aqui, lá pelo século VI. Bom, uns 3 séculos antes.
Imagine numa rua importante da China, sem dizer uma palavra, uma pequena carruagem transportada por 2 gamos. Gamos é um pequeno animal da família dos cervídeos, dos veados, né? Ele não é um boi. Puxando uma pequena carruagem, uma pessoa muito bem vestida, com a espada na mão, né? Mostrava aqui e acolá, e um servo na frente, um servo atrás, para demonstrar que ele era um nobre, né? Não era todo mundo que ia 2. O da frente ia com a garrafa de vinho, né? E um copo, né? Assim, parava assim, sem dizer uma palavra, né? Para a cabeça não rolar. E o de trás com a pá. E qual o significado disso? Ele aqui e acolá levantava a espada, né? Bom, essa garrafa de vinho era como a zombar. Bom, essa população que aceita, que é a grande maioria, esse status quo, essa coisa do jeito que está, ou as coisas do jeito que estão, são como cortiça na água, aceitando assim, se divertindo, não mudam nada, não contribuem nada, segue a opinião da mídia, né? Nem reflete o que está engolindo. Trump não presta, então eu vou e digo aqui a mesma coisa, não sei nem se o é ou se não é, não tenho elementos próprios, a opinião nem a minha. O de trás com a pá era como a dizer, olha, se meu amo cair aqui morto, eu tenho instruções para enterrá-lo aqui mesmo. Isso tudo feria o ritual vigente, o status daquela situação, que era o ritual confuciano. Ele era como a dizer, olha, essa situação é antinatural, esses rituais precisam ser modificados, né? E assim por diante. A espada, quando ele se levantava, ele queria dizer, mas bico calado, queria dizer, olha, essa situação com toda essa população toda inebriada e embriagada dentro desse torpor, somente uma espada para cortar essa situação, para arrancar essa cabeça, né? desse quadro em que estamos vivendo. Bom, essa pessoa era Liu Ling, era um dos 7 sábios do bosque de bambu. Era um período chamado das discussões puras. Era uma forma de oposição à moral confuciana da época, mas com muito cuidado. E esse período está inserido, né, dentro das 6 dinastias. Um subintervalo desse é a era dos 3 generais, que chegaram também ao poder. Movido a sangue, né? Compreende um período de maior desunião da história da China, 3 séculos e meio. Eram megalomaníacos, egocêntricos, só queriam para si. Né? E tirava a cabeça de todos aqueles que se opunham àquela situação. Bom, o que danado tem isso com Bodhidharma? Vocês verão já. Bom, isso era um prelúdio de uma nova era, em que, porque as pessoas de bem diziam, eu não vou entrar nessa, não vou me prostituir com esse quadro político, eu não vou servir a esses generais que se tornaram reis, né? As pessoas de bem se afastaram, mas isso tornou permeável a introdução de ideias, de ideais, de novas religiões, o budismo também já penetrava fortemente, e de líderes estrangeiros. Bodhidharma era um desses, que chegou lá 3 séculos depois. Se nós sairmos um pouquinho da China e chegarmos até a Índia, nós vamos ver um quadro um pouquinho antes, um pouquinho na escala temporal da humanidade. Nós vamos nos deparar com o imperador Ashoka também, eu prefiro pronunciá-lo assim. Um dos benfeitores, patrocinadores do budismo, mas chegou ao poder movido, propulsionado a sangue, muito sangue. Ele era daqueles terríveis, né, cruéis, né, sanguinários. E próximo a ele, que é um estado indiano hoje, existia um estado independente, democrático, muito bem administrado, chamado Kalinga. E ele resolveu incorporar, isso não está certo, esse Cristo aqui próximo a nós. Bem, e foi incorporar através da força, da espada, do Kiyosako, digamos assim, ou como se fosse lá no Nordeste,
na base da chibata, ou vai ou não vai, né? Fica a seu critério. E ele se surpreendeu, foi derrotado na primeira tentativa, foi derrotado. Ele ficou furioso, era como, por exemplo, uma potência como a Rússia invadir a Bolívia, se deu mal na primeira tentativa. Foi lá e arrasou. E ele foi presenciar, que ele estava ferido. Até então ele se mandava, ele era o rei, mandava invadir tal local. Pronto, vamos incorporar aquilo, não interessa. Ele presenciou isso. Foi realmente um dos maiores massacres da história da época. Segundo os registros, os éditos oficiais, morreram 100.000 soldados do lado inimigo e 10.000 baixas do lado dele. Mas isso quem contou foi ele, pode ter sido diferente. Bom, esse fenômeno, chamemos assim, esse triste episódio, levou o imperador Ashoka a mudar de opinião e se converteu ao budismo, né? E passou a ser um grande protetor. Esta é a ancestralidade imperial dessas pessoas, tanto na Índia quanto na China. Esta também, a ancestralidade imperial de Wu Liang, esta também. Só que ele derramou menos sangue, mas ele teve que se debater com o norte. Matou o general, porque senão ele morria, matou o rei do norte e, em respeito, não matou a esposa. Levou-a, incorporou e se tornou a sua esposa. Ela, com 1 ano após, pariu. E ele, aquela pessoa, veio a ser o seu sucessor, né? Ele começou a desconfiar que o filho não era o filho, que o pai não era o imperador, embora ele tratasse bem a esposa, não houve nenhum problema disso. Mas ouviu os zunzuns e disse: esse cara não é meu pai. Alguém disse: olha, você é filho do imperador do norte, que seu pai matou. Seu pai, entre aspas. Ele então recorreu à sabedoria dos sábios daquela época. Vou fazer aqui o DNA, não era esse DNA de hoje. Alguém disse: olha, assim, você vai lá. Ele já estava com 18 anos, já fazia mais de 19 anos que a pessoa tinha morrido. O pretenso pai dele. Você corta o seu dedo, abre lá o túmulo dele, tem que ser escondido, senão seu pai, né? Seu pai oficial não vai gostar. E corta o dedo, joga em cima dos ossos. Se os ossos absorverem, ele é seu pai. Esse é um teste famoso. Ele fez e o sangue absorveu. Ele disse: esse cara é meu pai. Esse cara não é meu pai. O pai era né? O sangue não penetrou nos ossos dele. Moral da história. Posteriormente, ele sofreu uma invasão do norte, havia sempre essa rixa. E ele, já idoso, ele se transformou num grande budista, um dedicado budista, o imperador, e disse para o filho: você já é adulto, você é meu comandante em chefe, vá lá e vamos derrotar esse reino que anda aqui enchendo o nosso saco. E o filho foi. Quando se aproximou das tropas inimigas, ele debandou a sua tropa: volto para casa que eu não vou fazer mais isso. E disse: eu sou o filho do imperador do norte, que meu pai. Juntou-se às tropas inimigas, entre aspas, foi lá e matou o seu pai. Okay. Mas a versão outra matou o Wu Liang. A versão não seria esta, segundo se conta na China. Ele voltou, ele morreu, preso, depois de reinar 48 anos, um dos mais longos períodos da história de reinado da China, é o segundo, só tem um, que foi um pouco maior do que o dele, e morreu prisioneiro, fazendo zazen de fome, foi o castigo que lhe foi imposto. Pois bem, então, essa China, principalmente o do sul, onde ele foi interpelado ao chegar lá, a parte do sul, muitos eruditos, a parte do norte, algo mais rude. E as pessoas obrigado pela sua presença. As pessoas do sul, esses sábios, começaram a perceber as similitudes entre o Zen e o Tao. Ele também havia estudado o Tao. Ele não quis seguir a moral confuciana unicamente, estudou o Tao e, através disso, o imperador se converteu ao budismo, né? Se converteu ao budismo. E ele não era um superficial.
Ele era tão dedicado que se esquecia das suas obrigações imperiais. E os seus assessores, geralmente budistas, diziam, olha, você tem que voltar para o seu ritual. Né? Por isso que ele temia e era reconfortado pelo conceito de mérito. Não, está certo. E de muitos bajuladores. Você está certo. Invadiu o norte, matou, mas aconteceu assim, assado. Pelas quantidades de coisas que você fez pelo budismo, você vai receber em troco isso. E ele tinha lá seus conflitos, porque ele praticava zazen. E era também um admirador do ancestral. Mas a ótica fez isso, ganha aquilo, bem incorporado. Tanto assim que, como eu já disse, ele morreu prisioneiro, tá? E de fome, nesta versão. O nome dele era Udi ou Uti, ou Udiliang. E esse Udiliang é um nome póstumo. Né? Ele nasceu em 464 e morreu em 549. O seu nome próprio mesmo era Xiaoyan, reinou por 48 anos. Ele era tão dedicado que ele patrocinava conclaves para o budismo, entre outros feitos. E num dos conclaves em que havia, digamos assim, a ordenação de 20.000 monges, patrocinado por ele, né? Ele, defendendo um trabalho, usou a expressão alma indestrutível para definir aquilo que chamaria de natureza permanente de Buda. E esse conceito, essa unificação, foi incorporada por todas as escolas do budismo do Oriente. É bem interessante isso, né? E esse conceito também se aproximava do conceito de mente de Bodhidharma. Era um conceito unificador. A alma indestrutível, a alma permanente, natureza permanente de Buda. O que influenciou todas essas escolas. E quais os feitos dele? Ele foi um homem extraordinário, a despeito dessa grande mancada. Ele criou até naquela época, a época de Bodhidharma, lá no sul, ouvidorias. No Palácio Imperial, lá sob os olhos dele, tinha 2 caixas postais. Bota aqui as reclamações e bota aqui as sugestões. Né? Em outras palavras, ele criou a ouvidoria, né? Você chega lá e reclama. Né? Criou também uma escola para a formação de magistrados, né? E funcionários públicos graduados. Ele não admitia essa incompetência. Aboliu a pena capital e proibiu o sacrifício de animais. E mais ainda, tornou-se vegetariano, para não ferir ninguém, segundo o preceito budista. E com ele muitos bajuladores, né? Até que gostavam de comer uma carnezinha escondida. Né? Bom, ele fez uma ampla reforma no ensino. E a economia atingiu um esplendor jamais visto na história da China. Ele, como eu disse, ele introduziu a meritocracia. Na esfera propriamente do budismo, ele patrocinou a elaboração do primeiro Tripitaka chinês. E ele sonhava com a implantação de um Estado budista em que as pessoas se libertassem, né, desses desejos mundanos, esse apego às coisas mundanas. Esse é um perfil que não é considerado do imperador, o Udiliang. E dentro dessa visão, dessa releitura, que, como eu disse, não é uma releitura oficial, embora tenha suporte tanto quanto os outros, depende do ângulo em que você está analisando. E o pós-encontro, o que é que aconteceu após esse encontro? Ele se debateu com o Bodhidharma, queria ouvir daquele monge, olha o monge, tal, assim, assado, com tantas credenciais pela fuxicada que o via, né, das pessoas e dos seus assessores dignos e de muitos bajuladores. Ele procurou um dos seus ministros, que era budista, e o diálogo dele era franco, e contou o incidente. Diz, quem é esse monge de uma energia tão especial, que chegou para mim, né, com roupas surradas, mal vestido, diante do imperador, que
fez lá reverência. Imagina, eu vou ser recebido por Obama, presidente dos Estados Unidos, a trombeta, tom, né? E eu chego lá e me sento, oi, tudo bem, Obama? Quer dizer, uma coisa diferente, né? Que esse cara. Não, ele não chegou a isto, porém, a maneira como ele estava, ele era um simples monge, muito dedicado, com uma vasta experiência, não era um adolescente, já tinha lá seus 60 anos, outros dizem que ele estava com 120 anos, quando ele foi para a China tinha 120 anos, o que parece um anacronismo inaceitável. Bom, e o assessor dele, no diálogo franco que ele mantinha com seus assessores, geralmente budistas, e disse, Vossa Majestade Imperial não sabe quem é aquela pessoa, como numa repreensão grave. Disse, não sei quem é essa pessoa, sei apenas que é um monge. Ele disse, ele é simplesmente o Bodhisattva da compaixão, é o portador do selo de Buda. Então ele pasmou. Se ele morasse lá na Paraíba e não fosse imperador, ele teria dito, tô lascado, né? Mas claro que ele não disse isso, né? Ele disse, vamos mandar buscar este monge, que eu mesmo sendo imperador da China, vou lhe pedir perdão. O assessor diz, Majestade Imperial, mesmo que o senhor fosse pessoalmente e se colocasse toda a China para ir pedir, ele não viria, porque ele segue os ditames cósmicos, os ditames, no linguajar lá deles, os ditames do Dharma, é a vida dele. Aí contou um pouco dele. E quem era esta pessoa, esse monge, de feições tão simples, tão mal vestido? Ele não era sujo, bem entendido, viu? Quem era essa pessoa dessa energia tão peculiar? Bom, que agiu de forma que feriu o protocolo da época, né? É uma coisa interessante. Bom, ele era um estrangeiro. A tez era diferente, ele era indiano, parece até com negro, embora sejam considerados arianos. Os olhos não eram repuxados. Não falava bem o chinês, que ele foi aprender lá, não estava com tanto tempo. E muito estranho, ele chegava lá, não se misturou muito com seus pares, não. Se isolou também lá no sul. E, sobretudo, ele batia de frente. E era um concorrente profissional, pois o budismo era patrocinado pelo Estado, pelo Império, principalmente lá. Bom, e mais ainda, os seus ensinamentos não eram racionais. Era esquisito, algo assim estranho. Quer ver alguns? Vejamos. Alguém perguntou lá, e afinal, quem é o monge? O que é que você veio fazer aqui na China? Né? Ele disse, na Índia de outrora, os 27 ancestrais transmitiram apenas o selo da mente, enquanto a razão de minha vinda para a China é o ensinamento instantâneo, súbito, intuitivo do Mahayana. A mente é o Buda. Não vim falar do que é certo fazer ou não fazer, do que se deve comer ou não se deve comer. Apegar-se a isso é fanatismo. Meu enfoque, meu ensinamento é apenas isso. Ensinamento assim, súbito, instantâneo, uma iluminação interior, ensinado pelo Mahayana. Era como dissesse, não é esse militarismo de vocês, gritos, isso, aquilo, outro. Essa mente é Buda, a qual reconhece sua natureza íntima, interior, seu eu verdadeiro, a mente de todos os Budas. Quando não se a reconhece, não se a descobre, ou se é incapaz de fazê-lo, se é incapaz também de encontrar um Buda. Quando ele dizia isso, provavelmente só dizia, esse cara estrangeiro, desse jeito, será que está dizendo que é um ancestral? Não? Chega aqui, está no banco, você olha que o discurso, embora muito humilde. Tá bom, então vamos oferecer um incenso aqui, lá no nosso altar, já que você se isola tanto. E ele batia de frente e dizia, a queima de incenso não apenas quer significar a combustão de um material, é para significar a queima de um intangível incenso, o qual bane a ignorância, o mal, varrendo-os e limpando, colocando em seu lugar o perfume mais puro do Dharma.
podemos dizer que há 5 tipos deste incenso dármico, os quais representam os 5 atributos de um Tathagata. O primeiro é o da moralidade, pela renúncia ao mal e o cultivo das virtudes. O segundo é o incenso da meditação, o qual significa uma profunda crença no Mahayana. O terceiro é o incenso da sabedoria, significando a contemplação do corpo e da mente, por dentro e por fora. O quarto é o da liberação, o desapego das profundezas, ligações que nos atrelam à ignorância. E, por fim, o quinto é o incenso da sabedoria perfeita, significando que a essência de todos os seres não é obstruída. Estes é que são os 5 tipos de incenso. São a mais preciosa e superior qualidade do que se pode oferecer. Bom, já que você não quer nem... Você diz coisas tão estranhas, parece que está certo, que convencia. Vamos pelo menos botar umas flores ali no altar do templo. Ele já, com muita pureza, dizia, o mesmo pode ser dito quanto espalhar flores. Isso se refere ao Dharma, espalhar as flores da virtude, com o objetivo de beneficiar outros e glorificar seu eu verdadeiro, sua natureza íntima. Estas são as flores que o Buda exaltou. E quem quer que espalhe essas flores, alcance inumeráveis bênçãos. O iluminado não recomendou que você arranque flores, destruindo-as. Todo aquele que respeita os preceitos não causará injúrias a qualquer ser vivente, dentre as miríades das existentes na Terra. E todo aquele ou aquela que causa esses danos não pode espalhar essas bênçãos em derredor. Então, como se vê, mesmo ele pregando com tanto amor, com tanta sabedoria, era um choque. E ele ganhou um punhado de inimigos que estavam doidos para... Esta visão é um pouco diferente da visão militarista que conta, que ele encontrou. Era uma forma de dizer, era um enfoque não estatal do budismo. Ele dizia, o monge não... Eram outras maneiras de dizer, o monge não deve ser um empregado do Estado. Vocês devem largar essa vida boa de vocês, o Estado banca tudo, e passar a viver como viveu o nosso sublime ancestral. E não uma visão militarista. Essa visão militarista é a que perdura ainda hoje em Shaolin e outras regiões. Nesse resumo, há um link de um filme sobre Bodhidharma, filme muito bem produzido, muito bem bonito, em que em algum momento alguém, por exemplo, dispara uma flecha e ele, ali imóvel sozinho, segura a flecha assim. O outro dispara uma flecha incendiária, bate nele e ocorre um grande milagre. Quer dizer, algo assim tão miraculoso, tão diferente daquela simplicidade daquele homem que morreu, que lhe arrancaram os dentes. Né? Já era idoso, que pregava. E não teve lá tantos discípulos. Um seguiu espalhando aquelas flores do Dharma, mas mesmo assim ele mudou essa visão do budismo. O budismo já era praticado na China. Então é esta releitura que eu estou fazendo para você. Em nenhum momento eu lhes digo que ela é verdadeira, é a única, mas é algo para que nós pensemos também. Né? De modo que quando ele bateu de frente, ele estava querendo, simplesmente achou estranho essa situação. Tanto assim que ele já era budista, mas budista se transformou. E há registros que dizem que a lápide de Bodhidharma, já havia uma certa aproximação entre o norte e o sul, foi composta por ele. O túmulo de Bodhidharma faleceu antes dele. Entende? Ele fez lá, digamos assim, um ritual fúnebre para ele. Esses ângulos não nos são mostrados. Foi uma maneira de reparar o erro cometido, aquela oportunidade. Eu acho que Bodhidharma o provocou. Rompa com isso, você é uma pessoa que tem condições de ir mais alto, quando disse aquilo, né? Botou por terra todos os ensinamentos
Não era como se ele produzisse um YouTube assim, vai atingir uma população muito grande, porque ele se encontrou com o imperador, como um dos chefes de estados mais importantes de sua época, e bateu de frente com ele. Era bastante corajoso, ou simplesmente nem tinha coragem, nem não coragem, apenas seguia os ditames do seu interior. Era um grande bodhisattva. Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Esqueci de dizer, essas vestes, com a permissão da nossa Roshi, é a que eu uso no meu dia a dia. Eu não uso manto, porque salvo nos domingos, porque eu não posso. Tá certo? Campina Grande é uma serra, daí é conhecida assim como a Serrinha, 500 metros de altitude. Eu mesmo já cheguei a usar, não sou paraibano, cheguei a usar cachecol lá, em 2 meses do ano. Esse tempo eu cantava e tinha que proteger, e crianças usavam na escola, em curto intervalo de tempo. Temperaturas de 14, 17, ainda hoje não são raras, mas a amplitude térmica é muito grande. Chega a 31, você imagina 17, na madrugada, nem toda época, 31, 34, a sensação térmica passa dos 35 em alguns momentos, então é bastante incômodo. Eu não posso. Então isso aqui é um modelo de um kairoe, simples, ok? Em que, através disso, se não espalha as flores do Dharma, pelo menos diga assim, eu sou budista. Então é isso. Assim, para terminar, e eu expresso a minha gratidão à monja Koen, Sensei Hiroshi, e vou recitar. No meu dia a dia eu recito um pouco mais pausado, porque por conta de um acidente, não me interessa qual agora, eu tenho osteoporose estabelecida e não tenho dente, é implante. Então o palato é um pouco obstruído, então eu falo mais pausadamente, como se fosse um baiano, né? Inclusive recitando os sutras, não é nenhuma inovação, mas não é daquela maneira que eu recitei. Faço aquilo desse jeito para que a gente não seja tão mecânico, não seja tão elétrico, não desinveste naquela expressão que faça essa coisa assim, sem nem saber o que está dizendo. Então reflete. E nós, comumente, não sabemos os sutras, a gente os repete. Então, nessa homenagem, eu faço dedico isso à minha mestra, a Koen Sensei Hiroshi, recitando esta canção, esse sutra, esse mantra, na realidade é um mantra, que era o mantra, não sei se mas o grande preferido de um grande pacifista, que recebe dela uma atenção especial, o Mahatma Gandhi. E esse mantra, se eu conseguir fazê-lo, conseguirei sim. Ele aprendeu não de um grande yogi, não. Ele aprendeu da empregada, digamos assim, da babá dele. Certo ou errado, aprendeu dele. Mas ela cantava, ela recitava com fé naquilo que dizia. Esse é o grande diferencial. Nós devemos estar os nossos sutras com fé. Se aquilo bate de frente conosco, faça o que Shakyamuni disse. Se acha que teste, se não funcionar, deixe de lado. Ele disse isso num dos seus sutras, né? O Sutra do Paranirvana. Estou certo? Muito bem. És sensei? Tu és sensei? Não. Esse mantra é para dar coragem, fé, vencer o medo, a amargura, o desentendimento e, sobretudo, levar paz e muita coragem. Om Sri Rama Jaya Rama
Jaya Jaya Rama. Om Sri Rama Jaya Rama. Jaya Jaya Rama. Om Sri Rama Jaya Rama. Jaya Jaya Rama. Om Sri Rama Jaya Rama. Jaya Jaya Rama. Om